Olá pessoal do canal, como vão todos vocês? Quero agradecer a todos os novos inscritos aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Agatha Morbeck, eu sou terapeuta quântica vibracional. Hoje eu vim trazer um tema que ele é um tema muito polêmico, né? Digamos assim. E eu já tinha, nas minhas meditações, né, já tinha intuído falar sobre esse tema, né. Na verdade era para ter falado há muito tempo já, só que eu não me sentia preparada para falar sobre esse tema. Saí de uma meditação há pouco tempo, né, e eu falei assim, vou falar sobre isso, tá? Então, assim, eu quero trazer, primeiramente, um textozinho do Osho. É um texto que ele fala sobre traição, tá? E esse livro é esse aqui, ó, Osho, de A a Z. É um livro muito bom, eu recomendo a todos, tá? Principalmente aí as pessoas que é chegado no Osho, tá? Eu quero deixar bem claro que tudo que eu disser aqui eu não sou a dona da verdade e tudo que eu disser aqui não é a verdade absoluta, tá bom? Eu compreendo que nós temos os nossos mentores, mas nós é que buscamos a nossa verdade, a nossa própria verdade. Você vai buscar a sua própria verdade com o caminho que você vai trilhar. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, em lives, que o nosso caminho é único e exclusivo, né? O caminho da Paula é o caminho da Paula, é o caminho que ela tem e precisa percorrer. É o que a alma dela quer experienciar. O caminho da Ágata é o único e exclusivo dela. O caminho do João é o único e exclusivo dele, entende? Então cada um trilha o seu caminho buscando a sua própria verdade, né? Com as suas experiências. A experiência, eu sempre falo isso, a experiência é um tesouro. Enfim, o texto fala o seguinte: traição. Há apenas uma traição, e ela consiste em trair a sua própria vida. Não há outra traição. Se você continuar a viver com um cônjuge resmungão, possessivo, sem qualquer amor, você estará destruindo suas próprias oportunidades. No Talmud, há uma passagem na qual Deus pergunta: eu lhe dei tantas oportunidades para ser feliz, por que você as perdeu? Ele não quer saber que pecados você cometeu. Ele deseja saber quais as oportunidades para obter a felicidade você perdeu. Você é responsável por elas. Isto tem uma enorme beleza. Você é responsável apenas pelas oportunidades que estiveram à sua disposição e que você perdeu. Permaneça fiel a si mesmo. Essa é a única fé necessária. E tudo estará bem. Vou repetir. Permaneça fiel a si mesmo. Essa é a única fé necessária. E tudo estará bem. Então, eu vou ser muito claro que a primeira vez que eu li sobre isso, né, isso mexeu muito comigo e eu não consegui compreender a princípio. Não consegui compreender o que o Osho estava falando. O quê? Como assim? Traição não existe? Que absurdo! Como assim? Então eu fiz essa leitura e eu fiquei resistente, né? Como assim? Como assim? Ou seja, é porque algo em mim tinha que ser curado. Mexeu com as minhas sombras. Esse texto mexeu com as minhas sombras. Então,
eu fiz, quando eu fiz essa leitura, eu fiquei resistente, mas depois eu soltei. Eu soltei e eu fui entender esse texto, gente, 6 meses depois. Eu lembro muito bem dos meses. Eu falei, quando caiu em minha ficha, eu falei, uau! Agora eu tô entendendo aquele texto que eu li há 6 meses atrás. Isso aconteceu, gente. Então, assim, não é toda pessoa, não é qualquer pessoa que vai entender Osho, porque Osho você tem que compreender com o sentir, não é com o intelecto, ok? Assim como a vida, para você entender a essência de cada situação que você passa, você precisa compreender com o sentimento, com a intuição, ok? Não é com o intelecto. Se você ficar racionalizando, você só vai... Você vai julgar as suas experiências, né? E julgamento não é legal. Julgamento baixa a sua frequência vibracional e faz separar as coisas, entende? Então vamos lá, vamos para o que interessa, para o vídeo não sair tão enorme, né? Ele fala que a traição não existe, né? E de fato, eu compreendi isso, a traição não existe, não existe. Porque se eu for sincera comigo mesma, com os meus sentimentos, né? Se não tá bem o meu relacionamento, eu primeiro preciso ser sincera comigo, para que eu seja sincera com o meu cônjuge, com o meu relacionamento, com o meu namorado, com o meu marido, com o meu, sei lá, qual é o rótulo que você esteja dando pro teu relacionamento. Mas eu preciso ser sincero comigo para que eu consiga ser sincero com o outro, ok? E isso acaba que não vai gerar uma traição, entende? Se eu estou conversando sempre, o diálogo, gente, é um dos segredos triviais, assim, é um segredo foda de um relacionamento. É preciso ter comunicação, também é preciso dar espaços, quando o outro não quer conversar sobre, tudo bem, mas eu não posso deixar isso pra lá, eu respeito o momento dele que ele não quer falar sobre isso, ok? Assim como eu também vou ter dias que eu não quero falar sobre algo tão específico, porque isso depende, né? A gente não tá todo dia 100%, a gente não tá todo dia lá em cima, né? Somos seres humanos, estamos aprendendo. Então a gente tem que compreender isso do outro. E também tem que compreender quando a gente também não tá bem para conversar, quando a gente não tá bem para qualquer outras coisas. A gente precisa respeitar os nossos momentos também, né? Quando eu consigo conversar, dialogar com o meu parceiro, a gente consegue ter união. A gente consegue ter união. Não é qualquer coisa externa que vai abalar essa aliança, né? Podemos dizer assim, essa aliança, essa comunhão. Não é qualquer coisa externa que vai abalar. Da mesma forma, funciona assim com a gente. Quando a gente está muito dentro, né? Para dentro, olhando para dentro da gente, quando a gente está mais centrado, corpo, mente e alma, espírito, quando a gente tá bem alinhado, não é qualquer coisa externa que mexe com as nossas estruturas, entende? Então é assim que funciona. Se eu estou deixando muito claro pro meu companheiro o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, entende? Ele vai perceber o que pode acontecer, o que, né? E se, vamos supor, vamos ir mais a fundo aqui, que eu acho que eu tô dando muitas voltas, mas é para vocês compreenderem a questão. Esse é um vídeo delicado, por isso que eu demorei a gravar esse vídeo. Então, o seu parceiro, ele já vai estar a par da situação, das coisas que andam acontecendo com você e no relacionamento. Uma coisa que eu aprendi foi que um relacionamento, 2 mais 2 é 3, é igual a 3. Como assim, Agatha? Você tem a sua vida, o teu cônjuge, o teu companheiro tem a vida dele. Só que a vida dele mais a sua tem uma terceira vida, entende? Então você tem a sua individual, ele tem a dele, ambos
tem uma vida em comum também, ou seja, são 3 vidas, e a gente precisa respeitar isso, ok? Quando você está deixando muito claro, sendo transparente com o seu companheiro, vocês vão estar alinhados, vocês estarão alinhados, ok? E qualquer coisa que venha surgir, um desafio, um problema, vai ser muito mais fácil de ser resolvido, ok? Agora, sobre essa questão da traição, por que acontece a traição, né? Na física quântica, com base na física quântica, a gente sabe que a traição, a gente que atrai, ok? A pessoa que foi traída, ela atraiu esse tipo de situação para que a alma dela pudesse experienciar com essa situação, ok? É mais ou menos assim, para que você entenda melhor. O meu parceiro, ele faz uma leitura, um escaneamento no meu inconsciente. Só que esse processo, ele é feito de forma inconsciente. Ele não sabe que ele está fazendo uma leitura da minha frequência, da minha energia, pensamento e energia, tá? Por isso que eu tô falando da minha energia. Ele não sabe que ele tá fazendo uma leitura no meu inconsciente. Então, as minhas crenças, os meus lixos tóxicos, os meus traumas, minha crença de rejeição, de abandono, enfim, todas essas crenças vai me fazer pensar, sentir e eu vou me comportar de acordo com essa programação, porque é uma programação, entende? E o meu parceiro, ele vai fazer essa leitura, ok? Então, ele vai fazer essa leitura de forma inconsciente e você, dessa forma, por essa forma, você atraiu essa traição. Se eu emano escassez, falta, se eu emano crença de rejeição, crença de abandono, né? Se eu sou uma pessoa muito carente, eu vou acabar me comportando de acordo com essas crenças. Essas crenças, elas me programaram, ok? Então eu vou acabar atraindo esse tipo de situação. Gente, Agatha, mas como assim? O que você está falando? Quem não estiver acreditando, você também não precisa acreditar, não. Você só vai para o caminho do autoconhecimento e busca a sua verdade. Estuda e coloca em prática aquilo que você não está acreditando. Vai fazer pesquisa, vai experienciar, vai pegar o estudo e colocar na sua vida prática para você entender isso que está acontecendo. Porque isso é muito lógico. Isso é muito lógico. Então, isso aconteceu comigo. Por isso que hoje eu compreendo tudo isso que aconteceu, entende? Pelo que eu saiba, né? Até então, eu fui traída uma vez. E assim, gente, o ego fica abaladíssimo, né? E aí, houve essa traição e isso mexeu muito comigo, muito. Na verdade, a traição fez vir à tona toda a minha sombra, tudo que eu reprimia, as minhas sombras, minha crença de rejeição que eu tinha, a crença de abandono. Eu era uma pessoa extremamente carente, né, ao ponto de gerar uma codependência emocional também, de achar que eu só vou ficar bem quando alguém estiver comigo, eu só vou ficar bem se tiver uma pessoa junto comigo, entende? Então, é importante eu falar sobre isso. É importante vocês saberem que isso que eu tô falando pra vocês, eu falo com domínio. Eu fui traída e isso me machucou bastante, tá? Eu me machuquei com isso, entende? Porque a gente precisa compreender que o que é do outro é do outro. As questões que ele tem que lidar com ele, as questões que é dele, ele tem que lidar com ele. E o que é meu, só eu posso mudar, ok? Ou seja, o que é do outro, só ele pode mudar.
e o que é meu, só eu posso mudar. Então, eu vou abrir aqui pra vocês um pouco da minha experiência. Eu fui traída, eu sou muito, sou muito intuitiva, né? E eu sonhei, eu sempre converso muito com a fonte criadora primordial, então eu sonhei e eu sentia que eu realmente tinha sido traída. Sentia que ele tinha ficado com alguém. Então, no momento que eu senti, que eu intuí isso, né? E eu ainda sonhei, né? Eu cheguei pra ele e perguntei pra ele: você ficou com uma outra pessoa, né? E eu sempre fui muito aberta com os meus relacionamentos. Realmente eu sempre pensei muito diferente. Então, pra mim, eu acho que tem que ser muito verdadeiro, né? O relacionamento, você tem que ser muito transparente. Vai ser fácil? Não. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras nem tanto. Por quê? Porque você precisa mostrar as suas sombras pro outro, ok? Ele é o teu relacionamento. Você tá se relacionando com uma outra pessoa, toda a sua intimidade. Então, você não vai mostrar só o seu lado bom, você vai mostrar o seu lado sombra. E você não pode esconder esse seu lado sombra. As pessoas que reprimem as suas sombras, que não enxergam suas sombras, que, sabe, vem aqueles pensamentos, vem a tua forma de agir, vem as tuas inseguranças, as tuas crenças limitantes e etc, seus traumas. E você quer reprimir, você não quer mostrar isso para outra pessoa, ok? E aí é foda, aí é quando acaba acontecendo milhões de coisas. Então, se eu consigo enxergar as minhas sombras, se eu consigo acolher as minhas sombras, eu consigo sim, né? Aceitando as minhas sombras, eu consigo demonstrar, eu não preciso reprimir as minhas sombras pro outro, entende? Porque eu já não reprimo as minhas sombras pra mim mesma. Eu consigo enxergar as minhas sombras, eu aceito as minhas sombras. Então, para mostrar isso pro meu parceiro, vai ser tranquilo. Então, com essa traição, eu sofri muito. As minhas sombras vieram à tona. Então, todas essas crenças que eu falei anteriormente de escassez, de abandono, de crença de rejeição, carência, tudo isso veio muito à tona. E eu fiquei muito doente. Porque até então, eu não sabia, né? Isso aí, gente, aconteceu uns 3 anos atrás. Então, eu não sabia nem o que era sombra, eu não sabia de nada disso, tá? Eu não sabia nem direito o que era crença, entende? Então, pra saber lidar com aquele turbilhão de sentimentos densos, pra mim foi muito difícil. E principalmente que eu já sabia o que tinha acontecido e quando eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, ele negou. Ele falou que não, né? Então, assim, e a gente não pode nem julgar, né? Agatha, você já traiu? Também, já traí. Há muitos anos atrás. Então, há muitos anos atrás, como eu fui criada e educada na Igreja Católica, pra mim, isso era como se tivesse matado uma pessoa, entendeu? Fiquei com uma pessoa. E isso era visto como um pecado mortal, vou pro inferno. E aí o que eu fiz? Eu traí, eu fiquei com uma outra pessoa e ao invés de chegar pro meu relacionamento e falar pro fulano, eu quero compartilhar uma coisa com você, eu quero te contar uma coisa aqui que tá me corroendo, eu preciso falar isso pra você. Em vez de chegar pra ele e falar, olha, eu fiquei com fulano, eu fiquei com alguém, o que eu fiz? Eu simplesmente reprimi isso dentro de mim, eu reprimi e eu terminei o relacionamento, porque eu não achei justo. Continuar com ele, porque a minha crença era que isso era pecado, isso não pode fazer, eu não mereço um relacionamento, enfim, imaginei milhões de coisas e eu, ao invés de comunicar a ele, eu mesma tomei a decisão de terminar o relacionamento, entende?
Então, assim, eu terminei o relacionamento e a pessoa ficou mal, e a pessoa não entendeu o que aconteceu, e até hoje não sabe. A pessoa não sabe, eu acho que não. Enfim, a pessoa não sabe. E eu poderia ter contado. Então é por isso que a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que tá passando pela cabeça do outro. Eu me senti muito culpada, muito, muito. E eu tô assim, rindo porque porque eu jamais achei que eu ia contar isso aqui, assim, pra todo mundo, né? Enfim, mas isso é pra vocês compreender que isso pode acontecer com qualquer pessoa. É normal, somos seres humanos, estamos aqui pra experienciar. E quem disse que você não pode ficar com a outra pessoa? Eu só acho que você precisa ser sincero com você e sincero com o seu relacionamento. É por isso que eu falo pra algumas colegas, pra algumas o meu paradigma sobre essa questão, ele mudou completamente, entende? Então, só pra finalizar, eu me sentia muito culpado. Então, às vezes, a pessoa ela não vai conseguir falar pra você, porque nem ela tá compreendendo isso tudo que tá acontecendo. Às vezes é uma crença, eu tinha muito esses dogmas religiosos. Hoje, os dogmas religiosos caíram sobre terra. Eu deletei todos os meus dogmas religiosos. Nem religião eu tenho mais hoje, entendeu? Minha religião é o amor. E eu sei que eu preciso trilhar sempre esse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, compreendendo as questões e buscando a verdade sempre, e tendo mais e mais conhecimento, sabedoria, entende? Eu fiquei muito mal com a história de quando eu soube que eu fui traída, mas eu fiquei muito mais mal pelo motivo dele ter mentido pra mim. Ele não conseguiu falar assim, realmente eu fiquei com uma outra pessoa, ele não conseguiu. Por medo, por achar que eu ia terminar, né? Então ele não conseguiu falar. E isso me machucou muito. E isso eu fiquei muito doente com isso. Gerou várias outras brigas. Todo dia eu queria discutir porque eu queria que ele falasse, sabe? Enfim. Foi ruim, foi muito ruim. Mas essa situação fez com que eu aprendesse. Fez com que eu olhasse pra mim e coisas que coisa que eu não fazia, eu não olhava pra mim, eu ficava reprimindo as minhas dores, reprimindo o que eu tava sentindo, as minhas angústias, os meus medos. E isso foi bom acontecer porque eu acabei tendo uma outra dimensão da história, do que rola, né? E aí eu não conseguia perdoar ele de jeito nenhum, então eu fui ficando mais doente. A gente sabe que o não perdão é uma energia muito densa, muito pesada e faz muito mal pra gente. E aí eu tive rancor, eu ficava remoendo todos os dias, né? Eu ficava achando que a culpa era minha, eu ficava culpando ele, você. Então, isso é ruim, gente. Foi horrível. De verdade, foi horrível. Eu não consegui ter mais confiança nele. Enfim, foi horrível. Mas a notícia boa é que isso tudo virou. O jogo virou depois. Entendeu? Eu compreendi tudo. E você precisa de um time, né? Um tempo, né? Então eu tô falando de uma situação que aconteceu há 3 anos atrás. Hoje a minha mentalidade, olha só, é outra. Eu consigo falar isso com tranquilidade. Eu perdoei, eu compreendi que eu atraí também essa situação pra mim. Eu conseguisse visualizar as minhas sombras e curar, levar a luz pra essas minhas sombras. Então, o vídeo tá bem grande, né? Mas é isso. Eu quero que eu vou fazer um outro vídeo sobre uma continuação, tá? Sobre essa questão. Hoje, a minha mentalidade é outra. Meu paradigma sobre o amor, de fato eu entendi o que é o amor hoje. E o meu paradigma sobre um relacionamento mudou completamente. Então segue no próximo vídeo aí, numa continuação, tá? Vou fracionar esse vídeo, segue a continuação para vocês compreenderem que todo mundo tem um relacionamento aberto. E eu vou contar pra vocês por que todo mundo tem um relacionamento aberto, só que ninguém admite essa história, ok? Até o próximo vídeo. Segue o próximo aí. Beijo.